Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um dia. Hoje nós estamos no nosso 27º dia de leitura bíblica e intercessão por uma nação, tá? Meu nome é Rafaela, seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Nós estamos num plano de leitura bíblica de 334 dias. É o plano bíblico do DCN Brasil 2026. Você encontra lá no aplicativo do YouVersion. Eu deixei aí na descrição do vídeo. Você pode acessar, baixar esse aplicativo, fazer sua inscrição e lá você encontra esse plano bíblico de 11 meses, tá? E depois, após a leitura bíblica, nós intercedemos por uma nação e hoje vai ser a nação de Nicarágua, fica aqui na América, no continente americano, na América Central, tá? E nós vamos partir para a nossa leitura que hoje nós vamos ler os capítulos de Êxodo 37 e o capítulo 38, Provérbios capítulo 16 e 17 e depois nós vamos para Mateus no capítulo 4, tá bom? Mas antes eu vou orar, gente, porque sem o Senhor aqui nos guiar, não tem essa possibilidade, né? Somente Ele pode abrir os nossos olhos para enxergar além do que essas palavras querem nos dizer, não é verdade? Então, feche seus olhos aí para não distrair e eu vou orar para a gente iniciar esse momento tão precioso. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra e principalmente pela tua presença, pelo Senhor estar nos conduzindo, Pai, para esse momento de relacionamento de intimidade com o Senhor, de compreensão da tua palavra e que o nosso coração esteja cada dia mais desejoso por mais da tua presença, por mais em conhecer quem o Senhor é e refletirmos, Senhor, a tua bondade em tudo quanto fizermos. Que a gente venha refletir a tua bondade, o teu amor, que é isso que o Senhor nos chamou para vivermos, Senhor. Eu oro para que haja nessa hora uma revelação do teu Espírito Santo enquanto nós lermos a tua palavra, que não seja simplesmente uma leitura aqui, mas que venha transformar o nosso interior, Pai. Eu oro para que vidas agora sejam alcançadas, pessoas que estão precisando de uma cura no físico, eu declaro cura em cada área do seu corpo, em nome de Jesus, seja revigorado, seja ativado, em nome de Jesus, e que haja também no emocional, Senhor, uma direção, uma clareza para aquilo que cada pessoa precisa fazer. Eu te agradeço, Senhor Espírito Santo, porque o Senhor vai nos direcionar aqui e nos guiar nesse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso, né? Por esse período aqui tão precioso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha com alguém e também já deixa o seu like, né? Muito importante isso. Então, a minha Bíblia aqui, ela é nova versão Almeida. É nova Almeida atualizada, aliás. NAA, tá? Eu não sei qual vai ser a versão que você vai usar. E no próprio aplicativo você pode fazer essa alteração aí, tem essa possibilidade. É muito bom esse aplicativo, tá? Do YouVersion. E agora nós vamos para Êxodo capítulo 37, diz o seguinte: Bezalel fez também a arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor.
Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro, fixou-as nos 4 cantos que estavam as argolas, como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças, em que seriam oferecidas as libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores firmavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim, eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate, de ambos os lados. Por essas argolas foram passadas os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Êxodo capítulo 38, diz assim: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 metro. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente,
As cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura na largura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases. 3.400 quilos tinha 3.400 quilos. 34 quilos para cada base. Dos 20 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças. E lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Agora nós vamos lá para o livro de Provérbios, os capítulos 16 e 17. Diz assim, Provérbios capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro.
e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro, e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem a um insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em ruína. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir o príncipe.
Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Agora nós vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dá ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. E Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Glória a Deus! O Senhor é bom, Ele cura, liberta, transforma, e é isso que nós vamos declarar agora sobre a nação de Nicarágua, sabe? Uma libertação, uma cura, um renovo diante daquilo que o Senhor Ele quer fazer. Senhor Deus, muito obrigada pela nação de Nicarágua, muito obrigada por cada um que reside ali, muito obrigada por pessoas que vão nesse lugar, Senhor, que haja vida, haja transformação, haja um renovo. Eu oro para que haja libertação, Senhor. Assim como o Senhor realizou esses milagres, realizou curas e todos os doentes ali, eles foram curados de todas as enfermidades e foram libertos daquilo que os tormentava. Eu declaro essa cura e esse livramento, essa libertação sobre a nação de Nicarágua. Um novo tempo, algo que o Senhor está transformando ali, Senhor. Eu creio que corações dos pais estão se voltando para os corações dos filhos e o coração dos filhos se voltando para o coração dos pais. Eu declaro uma reforma ali, um renovo sobre as famílias, sobre pais e filhos ali, sobre os lares. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre eles
Eu declaro provisão financeira ali sobre esses lares, provisão da tua presença, da tua alegria, da tua paz, do teu amor, principalmente que eles andem em unidade ali, Senhor. Famílias andando em unidade, famílias restauradas, famílias curadas pelo poder do teu Espírito Santo. Em teu nome, Jesus, eu declaro cura no físico agora, de cada um. Vá ao encontro, Senhor, de cada casa ali, de cada habitante, de cada pessoa que está visitando esse lugar. Sopra, Senhor, Espírito Santo sobre Nicarágua. Eu declaro ali um fluir de rios de águas vivas. Leva eles, Pai, a um lugar de descanso em Ti, a um lugar onde eles vão ouvir a Tua voz, da verdadeira identidade que o Senhor tem para eles como filhos e filhas amadas, restaurados, santificados. O Senhor já deu um novo nome a eles. Então eu declaro eles assumindo essa responsabilidade, assumindo esse novo nome no qual o Senhor os chamou para esse tempo, em liberdade. Que haja liberdade, Espírito Santo, para o teu agir ali. Eu declaro casas sendo abertas para reuniões de oração aqui em Nicarágua. Que em nome de Jesus, filhos e filhas ousados para liberar a tua palavra, o teu reino, pregar o teu reino. Que é justiça, paz e alegria, Senhor. Que a tua bondade se manifeste ali sobre todo esse território. Eu declaro nada faltando, Senhor, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. Eu oro por ali, eles sejam supridos em tudo pela tua igreja, Senhor. Eu oro para que haja ali uma transformação em todas as áreas sobre essa nação de Nicarágua. E eu já te agradeço por esse novo tempo sobre esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, né? Pelo que o Pai ele tem a realizar aqui sobre essa nação também. Seja abençoada Nicarágua em tudo quanto vocês fizerem em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, né? A gente já vai ficando por aqui, você já sabe, se inscreve, compartilha, curte esse vídeo, deixa aí um comentário do que Deus ele ministrou no seu coração. Interceda, né, pelas nações, interceda pela sua vida, interceda por Israel, enfim, pelo Brasil, se você é nação brasileira. Deixa o Senhor te guiar, deixa Ele mover por meio do Espírito Santo. Usa a palavra, coloca aqui versículos bíblicos e vai se movendo nesse lugar de ouvir a voz dEle, ouvir o que está no coração dEle. Em nome de Jesus, seja encorajado nesse dia a viver os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida e por meio de você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!